muito bom, gente. Não é? Você sabe que tudo aquilo que tem vida se desenvolve e cresce, não é? E na vida espiritual não podia ser diferente. Então, muitas vezes a gente fica tão preocupado com os nossos problemas, e a razão por muitos, às vezes, chegarem numa igreja ou num grupo cristão é: puxa, minha vida precisa de alguns ajustes. Isso está tudo bem, está tudo certo, não é? Mas o reino de Deus, ele tem algo muito maior. O Senhor desse reino, nosso Pai, nosso Deus, Ele não só quer abençoar a gente, Ele quer que a gente cresça, amém? Você não quer que seu filho cresça? Meus filhos já cresceram, casaram, agora temos netos. E a gente quer ver os netos crescerem, não é verdade? Se desenvolverem. Deus, o nosso Pai, também tem isto. Então, nós já falamos sobre oração semana passada, a Marisa compartilhou. Hoje vamos falar sobre jejue regularmente. Prepare-se para receber mais de Deus. E por que que o jejum é importante? Deixa eu perguntar, você costuma jejuar? Não. O que você experimenta quando jejua? Além de uma fome danada, às vezes dor de cabeça, não é verdade? Não. Quando você jejua, não parece que, nossa, só passou 1 hora, parece que passou 6 horas, é verdade ou não é? Negócio todo. E aí naquele dia que você está jejuando, o que acontece? Não é? Alguém te convida para almoçar numa churrascaria, daquelas bem caras, daquelas que tem tudo incluso: arroz, macarrão, frutos do mar, tudo, tem até gente para abanar você ali, tem tudo. Fala: eu estou jejuando, justo hoje, Deus. Não é? Às vezes a gente experimenta só as coisas difíceis. A pessoa jejua como se fosse assim um ritual religioso. Eu vou jejuar e Deus vai ter que me dar alguma coisa. Bom, eu queria dizer para você que Deus não está no negócio de transação religiosa, está entendendo? Ele não está nesse negócio. Se você leva um treco, Ele te dá outro. Deus não opera assim. Embora Ele, por sua misericórdia, atenda pedidos assim. Amém, irmãos? Está claro ou não? Tem muitas pessoas sinceras que acham que tem que dar alguma coisa para Deus dar. Deus, ele vai dar do mesmo jeito. Então, jejum não é uma troca, não é verdade? Não sei se você sabe, mas... volta, por favor, não consigo voltar aqui. Volta. Isso. Saiu uma notícia em 2016 do Yoshimori. O Yoshimori, que eu não consigo ler dessa distância. Yoshinori Oshumi, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Oh Deus, diz que jejuar prolonga a vida. Não é legal isso, não? Jejuar prolonga a vida. Não jejuar tudo, porque você morre, mas jejuar prolonga a vida. E ele diz que as pessoas que praticam o jejum regularmente, eles têm uma expectativa de vida muito maior, têm mais saúde, não é? E ele fez essa pesquisa, ele ganhou o Prêmio Nobel, e ele disse assim, que se uma pessoa desde cedo, desde a infância, ela come de maneira controlada e jejua regularmente, ou seja, não é? Deixa o corpo momentos regularmente privado de alimento por um período, diz que essa pessoa vive 30% a mais. Então, se ela ia viver 70 anos, ela chega aos 91 anos. Legal, não é verdade? Não? Né? Então, aí você pode pensar, bom, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, não é verdade? Não. Além do que o jejum vai produzir uma coisa boa, entendeu? Ele vai fazer as roupas alargarem, não é verdade? Não. Sabe esse efeito em Atibaia que as roupas encolhem? Então, não vai parar de acontecer. Então, é saudável, tá certo? Não? E só que eu li a pesquisa, sabe o que eles dizem? Só funciona se você praticar regularmente. Se você praticar regularmente. Se você jejuar hoje, daqui a 2 anos jejuar, daqui a 1 mês, tem que ser regularmente. Então isso é muito interessante, porque o nosso compromisso é jejuar regularmente. E Jesus nos ensinou essa prática do jejum, tá? Ele ensinou, e o texto aqui de Mateus 6,16 diz assim, olha que interessante: quando jejuarem, o que ele falou, Jesus? Quando jejuarem, ele não falou, quem sabe talvez um dia, quando você pensar assim em jejuar, ele falou, quando jejuarem, ou seja, ele está pressupondo que é uma coisa que você vai fazer.
Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Sabe o que é hipócrita, né? O hipócrita é aquele que parece uma coisa, mas na verdade ele é outra. E o hipócrita, eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então eles ficam assim, aquela cara de pessoa contrita, né? De pessoa espiritual. Jejuando hoje, irmãos. Jejuando. Entendeu? O que Jesus fala dele? Eu lhes digo verdadeiramente, eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, quem jejua para os outros ver, tem a recompensa de ser reconhecido pelos outros. Nossa, como você é uma pessoa espiritual. Um dia quero ser que nem você. Qual foi a recompensa deles? Essa, no máximo. Agora, ao jejuar, conselho de Jesus, tá? Você arruma o cabelo, faz aquela, na verdade não, touca, como é que faz? Não. Passa chapinha, entendeu? Passa gel, na verdade não, penteia o cabelo, tá certo? Tira as olheiras, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai. Ou seja, quando você jejuar, quem tem que saber que você está jejuando é Deus. Tudo bem que a sua mulher pode saber, o seu marido, porque você fala, não vou jantar hoje, não vou tomar café, tudo bem. Mas não fica fazendo alarde. Está jejuando, ninguém come perto de mim. Não come perto de mim que eu estou jejuando. Não, já vi uns caras fazer isso. Estou jejuando aí, nem me fala de comida. Então, o seu Pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus falou? Que é uma recompensa. Então, existe uma recompensa. E existe duas formas de jejuar: para Deus e para os outros. O que é jejum? Jejum tem que ficar sem comer, viu, gente? Tá? Não sei se você sabe, jejum tem que ficar sem comer. Então você pode ter jejum regular. Você fica sem comida, só bebe água, líquido, ou muito pouca caloria. Não é? Jejum regular, você come. Jejum de líquidos, fica sem alimento sólido, bebe apenas líquidos leves. Suco de frutas e vegetais. Não é que nem um amigo meu que bebia leite condensado, entendeu? Mas não dá para jejuar. Faz o furo na latinha. Não, estou falando, vocês estão rindo. Não, gente, desculpa. Cada caso que você não acredita. Outro dia eu estava falando com o irmão, nós estávamos num propósito de jejum na igreja, há muitos anos atrás, e um amigão ali, forte, né, um rapaz que, né, gostava do alimento. Bom, também gosto de comer. Quem que não gosta de comer? Tem uns que não gostam de comer. Agora, não vou nem comentar daqueles que comem e nunca aparece que comeu, não é verdade? Não. Tem uns caras que, né, eles podem comer. Você fala, vamos embora? Vamos. Se ficar, ele continua comendo, mas não engorda, mas tudo bem. Esse cara, ele jejuou o almoço. Jejuou os almoços e tudo. Aí, às 2 horas, ele comeu. Falou, não, jejuei o almoço. Às 2 horas, então, comeu. Eu falei, como é que é esse jejum? Ele jejuou o almoço, mas depois de 2 horas, ele atrasou o almoço, mas ele estava jejuando. Os outros que contavam assim, os caras tinham que jejuar, e aí, era época lá na sede, Júnior e a turma, não estão gravando esse negócio, Jesus? Os caras que contaram, diz que tinha que jejuar. Aí os caras faziam o quê? Né? Tinha que jejuar a partir da meia-noite. Quando chegava perto da meia-noite, os caras iam para o lugar, mas eles comiam tudo que podia, porque eles iam jejuar. Isso é a pior coisa que você faz, na verdade. Depois passavam mal. Gente, não adianta fazer jejum desse jeito, né? Jejum parcial, abstinência de alimentos saborosos. Você come só vegetais, castanhas, como fez Daniel, né? O jejum de Daniel. Jejum de Benedito, por São Benedito, consiste em fazer apenas uma refeição por dia, né? Este monge fez isto. Agora, não é aquela refeição que o cara começa às 8 da manhã, quando é meio-dia ele fala, fiz uma refeição, tá certo? Não? Depois dorme, porque não tem mais nada que possa fazer, fica giboiando o resto. Não é isso, entendeu, gente? Isso é besteira. E tem o jejum absoluto, que é de tudo, que está no livro de Esther, quando eles jejuaram, não é? E buscaram a Deus naquela época que todos os judeus iriam ser mortos pelos seus inimigos. Havia morte para matar todos. Eles jejuaram, né, 3 dias e tudo. Então,
esses jejuns todos são formas de serem feitas. Agora, por que eu devo jejuar? Porque o jejum produz um crescimento espiritual. O jejum afeta o seu corpo reclama, a sua mente fala, besteira, come, você precisa comer, você vai morrer. Mas o seu espírito está sendo fortalecido. O jejum aprofunda a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Pra você ter uma ideia, eu lembro quando comecei a jejuar, e primeiro você jejua porque todo mundo faz e tal, então você jejua, e aquela coisa toda, né? E depois você vai aprendendo, né, como jejuar. E depois que eu comecei a jejuar, muitos anos atrás, eu percebi quando era Deus que falava comigo, quando era a minha própria cabeça falando comigo, quando era o inimigo tentando me enganar. Só que isso não acontece, veja bem, isso você aprende quando está jejuando, percebe não? Você está jejuando, você fala, nossa, você começa a ter percepções. Só que depois que você para o jejum, porque você sabe que tem que parar de jejuar, né? Senão morre. Então, mas depois, quando você não está jejuando, aquilo que você aprendeu como ouvir a voz de Deus, você sabe. É como se fosse um treinamento. Agora você já sabe quando Deus está falando, quando não é. Mas enquanto você não jejua, você não experimenta esse benefício, percebe? Você não aprende a discernir. Então, o jejum, ele exercita os seus músculos espirituais, e você então cresce espiritualmente. O que acontece? Você cresce. Antes você não sabia discernir voz de Deus, e você ficava, agora você cresceu espiritualmente. Entendeu? Você avançou na sua vida espiritual. E se você faz esse jejum regularmente, não somente você vai experimentar, ouvir a voz de Deus, mas outras coisas, vamos falar já. O jejum então nos prepara para experimentar e operar no poder do Espírito Santo. Porque o jejum, muitas pessoas acham que jejum é assim, eu estou com um problema, então vou fazer uma troca. Esquece. Você precisa de direção, de sabedoria, você precisa de ver uma coisa que você não está vendo. Por isso, quando você jejua, você não fica só passando fome. Você separa tempo para orar e para buscar a Deus. Então o jejum prepara a gente para experimentar esse poder de Deus e também para operar no poder de Deus. Na hora de você ministrar as pessoas, é totalmente diferente. Na hora de você falar com alguém, é totalmente diferente. O jejum traz intimidade com o Senhor. Quando o jejum abre o nosso coração para receber mais de Deus. Então, porque essa prática de jejum, essa disciplina, toca o homem espiritual, o ser interior. O jejum posiciona o coração nosso para receber mais de Deus. O jejum é aquela fraqueza voluntária do corpo, né? Você está dizendo para o corpo, segura aí. Disciplina mental, você fala, para de pensar em comida. Foca as suas energias em outra coisa. Em quê? Foca em Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso saber, ter uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso mais dele. Então nós ficamos mais dependentes de Deus durante o tempo de jejum, e os nossos desejos são direcionados nesse sentido. Sabe que o corpo e a mente têm desejos, não é verdade? Não. Então, como eles não estão sendo atendidos, você aproveita esse poder de desejo da sua mente e do seu corpo para jogar ele em favor do seu homem espiritual. Desse modo, o coração é posicionado para receber a força do Espírito Santo. Como diz o Mike Bickle, que escreveu esse livro sobre crescimento espiritual, que estamos baseando alguns tópicos dessa série, não é verdade? Aí, jejuar nos faz enxergar com clareza o poder do reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus, irmãos? Você consegue dizer, está ali? Você tem um mapa aí, se você pegar aí o seu Waze e digitar reino de Deus, ele vai dar o caminho? Não, porque o reino de Deus é invisível, é espiritual. Então, quando você está jejuando, o reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria, você começa a ter uma percepção diferente. O jejum, porque o jejum nunca está sozinho, o jejum está junto com a oração. O jejum está sempre acompanhado de separar um tempo, porque veja, você já reparou quanto tempo a gente gasta comendo?
Hã? Tem pessoas que, assim, nossa, se você contar quanto tempo você gasta comendo, mas conta quando você está comendo uma pipoquinha, fazendo alguma coisa, comendo uma balinha, fazendo uma coisa. Para alguns vai dar 16 horas, mais ou menos, comendo, não é verdade? Então, assim, agora você imagina se você não está comendo, esse tempo você vai usar para alguma coisa diferente. E esse tempo, você começa a ter percepções espirituais. O reino de Deus é um reino de relacionamentos, de falar, de ouvir e de ser ouvido. Quando você jejua, você começa a ouvir a Deus. E quando você ora, você tem uma percepção poderosa que Deus está te ouvindo. E Ele te responde. Já teve essa experiência? Quando você vai fazer a pergunta para Deus, Ele já te respondeu? Quando já tiver essa experiência? Já tiver essa experiência já? Quando você fala, pá, Ele responde, fala, nossa, é aquela, não é verdade? Acontece. O reino de Deus é um reino de revelação. Invoca-me e eu vou responder. Eu vou falar por você coisas grandes e firmes, coisas que são assim estáveis, estabelecidas, que você ainda não sabe, mas que você precisa saber. Se você souber, sua vida vai para outro nível. Mas esse contexto é invoca-me, busca-me. Buscar-me-eis, vocês me buscarão, me encontrarão quando buscarem de todo o coração. Está no mesmo contexto. É um tempo de busca. Quando você jejua, você potencializa isso, não é? O reino de Deus é um reino de recompensas. O jejum tem uma recompensa. O reino de Deus é um reino de recompensas, de bênçãos. A bênção é uma coisa que Deus vai te dar de qualquer jeito. A recompensa é algo que você buscou, é algo que você aplicou à sua vida. Os que pedem, recebem. Os que buscam, encontram. E os que batem, a porta se abre. Eu gosto de inverter esse versículo. Uma vez eu inverti, quer dizer, eu estava orando, o Espírito Santo inverteu para mim. Ele falou, você já percebeu que quem não pede, vamos dizer, quem não pede, de novo. Os que estão vivos, por favor. Quem não bate, não, desculpa. Quem não busca, de novo. E quem não bate, a porta continua fechada. Aí, quero fazer uma perguntinha. Quanto nós temos pedido? Quanto nós temos buscado? O quanto nós temos insistido? Nada tendes porque não pedis, diz Tiago. E quando vocês pedem, pedem mal. Porque vocês não conhecem a vontade de Deus, vocês não têm sabedoria para pedir. Peça sabedoria primeiro, então você pede as coisas certas. Então, a porta não abre, mas você está batendo? Não, Deus sabe do que eu preciso. Orgulho, isso é orgulho. Porque o jejum e a oração é se humilhar e falar, Senhor, se o Senhor não abrir a porta, ela não vai abrir. Se o Senhor não me der, eu não vou ter. Amém, gente? Percebe, não? O que Deus quer que a gente busque, então? Não é mais fácil Ele dar tudo? Você dá tudo para o seu filho? Os pais que deram tudo para o seu filho logo cedo, se arrependeram o resto da vida. Porque às vezes seu filho não sabe o que ele está pedindo. Não sabe o que ele vai fazer. E na busca, você ganha sabedoria. Você ganha revelação. Você fala, Deus, um dia eu estava pedindo uma coisa para Deus, Deus falou, por que o Senhor não me dá? Falou, pede melhor. Pede melhor. Você está pedindo ruim. Você está pedindo... Por que você não ora um pouco para poder dar um upgrade no seu pedido? Você está pedindo pouco. Você está com o pires na mão. Eu sou um grande rei, o todo-poderoso Deus. Se você tivesse condições de ter uma audiência com um presidente dos Estados Unidos, da República, ou seja o que for, para pedir, sei lá,
um investimento no seu projeto, você ia chegar lá e pedir R$1.000 para ele? Não. Você ia pedir isso? Não. Não, estou aqui, senhor presidente Jair Bolsonaro, que eu estou precisando de R$1.000 para investir no meu negócio. Ah, por favor. Amém, irmãos? Então vocês estão aí, não? Amém? Aí, o que ele vai dizer? Mas vai resolver 1.000, filho? Você tem certeza que 1.000 resolve? Porque eu queria saber que negócio maravilhoso é esse, que com R$1.000 você consegue fazer. Então, irmãos, o jejum abre os olhos para a gente enxergar, para a gente perceber. Aí tem as fake news de jejum. Atenção, porque fake news, né, você sabe que é um negócio terrível. Fake news sobre o jejum. Jejum é só para cristão, tropa de elite, aqueles caras da liderança, ou então aqueles caras malucos, né? Aqueles malucos que ficam jejuando. É uma coisa que, não sei. O jejum traz fraqueza física, o jejum é perigoso, tem que tomar cuidado, melhor evitar, precisa cuidar de você. É verdade que assim, se você está com um problema de estômago, certo ou não? Lá, fazendo um tratamento, e você jejua, quando você deveria comer regularmente, Deus não está pedindo isso, amém, irmãos? Peça a sua cura, tá? Jejua outra coisa. Se bem que quem está pedindo de estômago está jejuando um monte de coisa, na verdade não está comendo muita coisa, né? Jejum também para pessoas saudáveis. Então peça a sua cura e depois jejua. O ritmo de vida moderno não se encaixa como jejum, cada correria, tudo. É verdade. Você não come, aí continua. Aí o que você faz na hora do seu almoço? Você trabalha um pouquinho mais, vai atender uns clientes, é verdade ou não? E aí você fica irritado porque está com fome e perde o cliente, perde o contrato, e seja, sei lá, não sei. Ou então é despedido porque está irritado. Não, filho. Não faça isso. Separa o tempo. Encaixa com a vida moderna. Eu acho que precisamos muito mais agora do que antes. Porque o jejum faz a gente parar. Parar. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Jejum é coisa do Antigo Testamento, então dos fariseus. Mentira, eles não jejuavam enquanto estavam com Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, eles jejuaram, jejuaram muito. Jejuaram para tudo. Jejum é para quem tem fome e sede. Parece estranho, né, gente? Fala, jejum é para quem tem fome e sede por mais de Deus, amém. Quando você tem mais fome e sede de Deus, você encara jejum mais fácil. Mas jejum não é para quem está com um problema. Gente, eu vou dizer para você uma coisa. Esse negócio de orar só quando está com um problema, e de jejuar só quando o negócio não tem mais saída. Se a gente jejuasse regularmente e orasse regularmente, nós estaríamos passando por cima dos problemas, nós estaríamos pisando nele para voar mais alto, amém, irmãos? Mas aí, como a gente não faz isso, então, rapidinho, 7 razões bíblicas para jejuar. A gente jejua para ter acesso ao poder de Deus, para mudar o mundo, mas também para ter acesso a Deus, para mudar o nosso coração, amém? Vou dizer uma coisa, é impossível você encontrar com Jesus mais de perto e você ficar igual, amém? Verdade, não é? Olha aqui, eu acho que a maioria de nós sabemos as razões. Jejuar para experimentar o poder de Deus no nosso ministério. Teve uma vez que os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar um demônio. Não saía de jeito nenhum, o capeta não saía. E era aquele menino epilético, vocês conhecem a história, né? Mateus 17. E quando chega Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, que estava lá com ele, ele fala, a gente não consegue expulsar. E nós já expulsamos tanto demônio já, não sei quem não sai. Jesus falou, a fé que vocês têm é pequena. E lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada será impossível. A fé é pequena. E ele acrescenta, mas essa espécie aqui só sai pela oração e pelo
Jejum. Jesus, uma palavra só, líquido do assunto. Mas Jesus não estava jejuando. Ué, ele não tinha jejuado 40 dias e 40 noites? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, gente? Você sabia que esse jejum que você faz, ele acumula de maneira contínua? Você percebe isso, não? Quando você entra nesse período de jejum, você atinge um nível espiritual e você vai dali para cima. Jesus não estava jejuando. Jesus, aliás, diziam, pô, você vive comendo, vive bebendo com a turma aí, e nossos discípulos aqui todos jejuam. E Jesus não jejuava. E desceu do monte e falou, fora. Jesus orava sempre, mas ele tinha disciplina de jejum. Não posso dizer com certeza que ele não jejuava toda semana, não sei. Não tem registro disso. Mas o jejum não é somente uma coisa que você faz. Veja, quando Deus desafia você para um período maior de jejum, Ele quer te dar alguma coisa muito poderosa. Amém. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Isso é uma arma de um poder incrível. E que é usada assim como, você jejua para Deus te dar um negocinho, para Deus te dar um emprego. Não, para. É para crescer espiritualmente. Ele falou, certas situações você vai conseguir vencer se você tiver numa intimidade. É diferente, é uma questão de autoridade espiritual. Por quê? Envolve fé. O jejum aumenta a sua fé absurdamente. A oração aumenta a sua fé absurdamente. Quando você jejua e ora, você olha e fala, não, isso aqui Deus já venceu. Amém, irmão? Você percebe? É um outro nível de fé quando você jejua e ora. Porque não dá só para jejuar. Só jejuar, aí você passou fome. Jejua e ora e busca a Deus. Você sai com outro nível. O outro ponto, rapidinho, pelo cumprimento de promessa, sobre cidade a um país. Não é? O Daniel, ele entende que o povo vai ficar 70 anos no cativeiro. Ele entende a profecia, ele começa a orar para Deus restaurar Jerusalém, restaurar a nação. E vê uma promessa e começa a orar, Senhor, cumpra essa promessa sobre a cidade. Cumpra essa. E ele jejua e busca a Deus. Mas Deus falou que vai cumprir? Vai. Deus falou que ia chover? O que fez o Elias? 7 vezes se dobrou e orou. E perguntou, tem nuvem? Não. Tem nuvem? Não. Tem nuvem? Não. Tem nuvem? Não. 7 vezes. Na 7ª, eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho do homem. Ele falou, vai cair uma tempestade daquelas. Porque quando Deus dá uma promessa, é necessário bater. É necessário bater. Dizer, Senhor, essa promessa vai se cumprir. Amém, irmãos? E você tem uma promessa e fica ali. Eu sei, Deus não quer cumprir a promessa. Gente, desculpa. Isso aí eu falei para mim mesmo tempo atrás. Falei, eu estava resmungando tanto. Deus falou, você não busca minhas promessas. Você não acredita. Por que eu não acredito, Senhor? Porque você não ora. Falei, é verdade. Quando você acredita numa promessa de Deus, você ora. E jejua e fala, é minha, eu sei que vai acontecer. Amém, irmãos? Mas fica aquele negócio, quem sabe, não sei se Deus quer me dar, Deus não quer me dar, Deus quer te dar. A questão parece que a gente não quer receber, né? Jejuar para lidar com uma crise. Ana, mãe de Samuel, era estéril, não conseguia ter filhos. E aí, tinha uma amiguinha dela que falava, você não tem filhos, Deus não te ama, Deus não te abençoa. Se Deus gostasse de você, você teria tido filhos. Você não serve. Sabe aquela coisa toda? E a Ana fazia o quê? Ela buscou a Deus. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Ela jejuou. E ela clamou a Deus, jejum e oração. E ela teve um filho, mas não foi qualquer filho que ela teve. Sabe quem foi? O profeta Samuel. Olha o cara. Então, se você tem uma crise, por que a gente não pode orar? Pode orar. Mas a crise dela foi, olha, é porque ela não tinha um filho. Às vezes a gente ora por algumas crises que nós mesmos criamos, né?
Se você criou a crise, permite um conselho de quem já praticou, tá, irmãos? Você está numa crise que você criou, primeiro você se humilha e fala: Senhor, me perdoe, fui eu que fiz isto. Para de culpar o Zé, a igreja, irmão, tio, governo. Diga: fui eu. Primeiro se arrepende, se humilha, amém? Porque você vai jejuar para quê? Jejuar para Deus tirar da crise. Deus fala: filho, você não se arrependeu ainda, você vai fazer tudo de novo. Então, irmãos, arrepende primeiro, aí jejua e Deus vai operar. 4. Volta, por favor. Jejuar por revelação profética. Daniel teve uma visão, não entendeu o que era. Ele começou a jejuar e buscar, dizer: Senhor, o que significa isso? Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum. E estando eu, ainda falando na oração, Gabriel veio, o anjo falou comigo dizendo: Daniel, eu saí para fazer você entender o sentido das palavras da sua visão. Enquanto Daniel jejuava e orava, o Gabriel, o anjo, vem e revela eventos que iam acontecer na volta de Cristo. Foi dada a habilidade de Daniel para compreender eventos lá do futuro. E ele jejuava buscando entendimento profético. Sabe, se você quer ter essas experiências proféticas mais elevadas, ou se Deus tem te dado alguns direcionamentos proféticos, a revelação está lá com Deus. Como é que chega mais perto dele? Ora, jejua, busca. Jejuar para proteção. Quando Esdras teve que sair lá, Esdras teve que sair para poder ir lá reconstruir o templo de Jerusalém. Ele disse assim: proclamei um jejum para que nos humilhássemos. Jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus. Tem uns caras jejuando assim: Deus, só tem que fazer. Deus, porque eu estou jejuando. E Deus, para, ei, menos. O jejum diz: eu não posso, eu dependo da tua graça. O jejum diz: me mostra o caminho, Senhor, preciso de ti. Então proclamei o jejum e pedimos viagem segura para nós, nossos filhos, nossos bens. Tive vergonha de pedir cavalo e soldado para o rei, porque eu falei para o rei: a boa mão do nosso Deus vai estar conosco. Então nós jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O negócio aqui era feio, gente. E eles falaram: nós temos que pedir a Deus proteção. Sabe quando você percebe que o inimigo está indo contra você, quando o inimigo está querendo destruir, ele não quer, está querendo se opor, o que você faz? Eu vou lutar com ele? Não. Você jejua e fala: Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu escudo, Tu és a minha proteção. Aí você jejua, invoca, ora. Aí, gente, vem anjos, vem poder de Deus, e nada pode derrotar você, amém? Porque nós estamos aqui na terra, gente. Nós estamos presos a esse corpo de carne, a gente sente umas coisas. O jejum ativa a área espiritual da nossa vida. Jejuar por direcionamento. Está lá em Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que tinha lá? Profetas e mestres. Os caras que ensinavam, sabiam ouvir a Deus, tinha revelação. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Olha, eu gostei muito disso. O que eles estavam fazendo? Adorando e jejuando. Olha que legal. Eles estavam adorando e jejuando. Disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E você sabe o que esses dois fizeram? Não, esse Barnabé e Saulo, sabe o que eles fizeram? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles foram plantar igreja. Esses caras, mas eles estavam adorando e jejuando. Deus falou: eu vou levar esses dois, eu vou derramar poder sobre eles. O que esses dois fizeram? Você lê Atos, é ali Paulo, é Barnabé de um lado, Paulo do outro, e arrastando a turma com eles. Mas tudo começou lá. Senhor,
Quem é? Senhor, para onde vamos? A gente vai, nós precisamos de direção. Quantas vezes precisamos de direção para a nossa vida, né, irmãos? Direção para o trabalho, direção para as coisas, decisões que temos que fazer. A gente costuma primeiro decidir, depois pedir a Deus, tem misericórdia, é verdade não? A gente vai tomar decisão para pedir para Deus consertar. E se a gente perguntasse primeiro, antes, para não ter que ficar consertando? Então vamos jejuar e pedir a Deus oração, não é? Ele vai dar direcionamento, não é? Em vez de ficar pedindo, Deus, o que eu faço agora? Estou morrendo de ansiedade. Jejua. E fala, Senhor, se o Senhor não der uma direção, eu não faço. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Antigamente eu era muito rápido para decidir. Então tem que ser rápido, tem que aproveitar a oportunidade e tudo tais. Depois da 10ª cabeçada, não demorou um pouco. Eu falei assim, não, tem que decidir agora. Eu falo, não decido. Por quê? Não decido, não preciso. Não estou falando assim, ora por mim que preciso de ajuda. Não, eu vou ver, não estou falando disso, tá? É lógico, se a pessoa pedir para você, ora pela pessoa. Decisões, coisas que, sabe, debaixo de pressão, da precipitação, é complicado. Quantos já erraram aqui por se precipitar? Deixa eu ver se nós temos uma estatística. Hello? Você não? Nunca, Rafael? Já conseguiu? Já errou? Uma vez só? Então, quando nós buscamos direção, as coisas ficam totalmente diferentes, não é verdade? Se jejuarmos pedindo direção, Deus vai dar. Para a família, para o ministério, Ele vai dar. E último, esse é o mais importante para mim de todos. Jejuar para crescer em intimidade com Jesus. Porque sabe, gente, isso aqui nós temos que fazer sempre. Porque jejuar só quando precisa de direção, jejuar só quando está numa crise, jejuar só porque você quer mais poder para fazer a obra de Deus, jejuar porque tem um problema. Tá, não está errado, amém? Está errado? Não, acabei de mostrar 6 pontos aqui. Mas para crescer em intimidade com Jesus. Então os discípulos de João vieram perguntar para Jesus, Mateus 9,14. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como é que podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Qual é a comparação que ele está fazendo? Ele falou, gente, nós estamos numa festa de casamento, imagina, festa de casamento. O que é que mais tem, ou que mais as pessoas gostam de ter em festa de casamento? Comida. Então, estamos numa festa de casamento, do lado do noivo, e aí você chega e fala, eu vou jejuar. Não, ninguém vai jejuar. É festa, não é verdade? Ninguém numa festa de casamento age como se estivesse de luto. Mas ele falou, mas um dia, quando o noivo não estiver, e Jesus morreu. Morreu ou não morreu? Ele morreu. E eles ficaram perdidos, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele veio. Ele ficou um tempo aqui, ele falou, só que eu vou subir. Imagina, você está com Jesus do seu lado, e você vai falar, bom, eu vou jejuar para poder ouvir a voz de Jesus. Ele fala, para, cara, fala aí. Estou aqui. Se Jesus estivesse aqui, eu ia ficar orando, ia chegar lá e falar, Jesus, vou falar com você. Só que agora não tem mais a presença física dele. E às vezes a coisa fica tão difícil na vida, é verdade ou não? Que a gente pensa, será que ele está ouvindo, será que ele está vendo? É quando você jejua e busca Deus, você vê que Ele está lá, Ele está sempre lá, amém? Você jejua para você
perceber a presença de Jesus perto de você. Quando o noivo não puder estar mais do lado, vamos jejuar. Nós estamos na época de jejuar, viu, gente? Agora, quando Jesus voltar e estivermos com Ele na eternidade, e Ele enxugar do nosso olho toda a lágrima, vou dizer, não vou jejuar não. Porque não vai precisar mais. Estão entendendo o propósito do jejum, gente? O jejum é para a gente crescer na intimidade com Jesus. Não é por recompensa externa, não é por recompensas internas. É porque eu quero estar com Ele. Não é porque eu quero bênção, poder, tudo. Ele dá tudo isso. Este é o jejum dos adoradores. Eu quero estar com Ele. Ele é maior do que qualquer bênção, resposta. Ele é tudo. Esse jejum, nossa. E aí quando você tem esse tipo de jejum e você está perto de Jesus, Ele vai dizer: você quer me ajudar? Tem gente pobre, cansada, sobrecarregada, doente, triste. Posso usar você? Que o jejum que eu escolhi, Isaías 58, é que você solte as cadeias em piedade, que você liberte os cativos, que você dê comida ao cansado, que você levante o que está caído, que você cure os enfermos. Isso só é possível com a presença dEle, amém? Jejuar porque quer estar com Ele. Quando eu comecei a jejuar, eu não tenho tempo de contar as experiências, nem fico falando, porque depois fica pensando que a gente... Mas eu tenho que contar algumas. Teve algumas que Deus falou que eu não preciso contar nunca, porque senão recompensa, né? Mas essa Ele falou que eu posso contar. Eu estava jejuando, Deus falou: por que você não jejua o almoço? Eu falei: mas se eu jejuar o almoço e ficar num escritório, eu não vou jejuar nada, os caras não saem da minha sala. Ele falou: jejua o almoço. Eu falei: tá bom, Senhor. Quanto tempo eu vou jejuar? Ele falou: jejua o mês todo, 30 dias. Oxi. Vou economizar o vale-refeição. Tinha o... Na época era de papel ainda, né? Lembra? Papel, vale-refeição. E aí eu falei: como é que eu vou jejuar? Aí eu saí do escritório e fui numa pracinha perto. Eu ficava lá sozinho. Fiquei pensando: vou parecer um maluco, né, gente? Aqui, sozinho, numa praça, meio-dia. Eu ia para a praça, andava a pé ali, perto do metrô Carrão. E aí e era tão bom, eu ficava andando no parque, eu ficava orando, aquela hora passava rápido. Primeira semana foi difícil, mas depois chegou uma hora e falou: nossa, por que eu estava jejuando? Eu não tinha motivo, eu não precisava. E eu jejuei umas coisas, eu queria dizer: eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz como ouço a voz de um amigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber discernir. Eu quero saber quando o Senhor fala. E foi uma das maiores experiências da minha vida. No final daquele mês, o Senhor falou assim: você não gastou nada para comer, né? Eu falei: não. Por que você não dá de oferta esse valor? Eu falei: tá bom, não é tanta coisa assim, mas dá de oferta. E eu não recebia vale não, já não recebia mais. Naquela época eu não recebia mais. Mas pagava comida. Então eu fiz o cheque no domingo. Mas quando eu fui entregar aquele cheque, quando eu levantei a mão para entregar, eu vi uma alegria. Eu vi uma alegria. O Espírito Santo falou: você me obedeceu. Isso que você está entregando não é um valor financeiro. Por causa disso eu vou poder fazer muitas e muitas e muitas coisas na sua vida. Nunca vai faltar nada de comer na sua casa. Nunca, jamais. Para alguém que não teve que comer, que os pais não tinham que comer.
Ouvi um negócio desse. Eu falei, Deus, eu cresci. E esse crescimento ficou na minha vida, amém, irmãos? Estou contando para vocês para incentivar você. Vale a pena. Mas pergunte como você deve jejuar. Porque o Senhor está procurando adoradores. Ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como diz o texto, né? Está chegando a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Porque Deus é espírito. Você não consegue abraçar Ele. Ele não tem forma corpórea. Nós nessa dimensão física não conseguimos tocar Ele. Mas o nosso espírito novo que Ele nos deu, toca Ele. Ele toca a gente. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, a adoração mais jejum mais oração é uma fórmula simples. É igual ao quê? A presença de Deus. Você quer a presença de Deus na sua vida mais? Adoração, jejum, oração. A presença de Deus vai vir de uma maneira simplesmente que você nunca experimentou antes. Vamos ficar de pé. E depois que você experimenta a presença dele, não tem outro lugar que você quer estar. Você quer voltar lá sempre. Queria desafiar você a incluir neste ano na sua vida um jejum regular. Começa uma vez por mês, depois 2 vezes por mês, depois 1 vez por semana. Como fazer? Pergunta para o Senhor. Como é que eu jejuo? Durante alguns anos eu não pude jejuar. E eu jejuei até forçado. Eu não pude jejuar por causa de um problema no estômago. Eu estava jejuando tudo mais e passei mal. E o Espírito Santo falou: eu pedi para você jejuar? Eu falei: não, mas assim, eu pedi para você jejuar? Eu falei: não. Você perguntou como? Eu falei: não. Você está fazendo troca comigo? Eu falei: tá bom, Senhor, me perdoa. Eu falei: Senhor, eu quero ser curado disso porque eu quero jejuar. Eu quero mais da tua presença. Amém? E agora estou voltando a jejuar. É muito bom. Ei, irmãos, vamos para outro nível, amém? Vamos buscar a presença. Este ano da presença de Deus tem coisas maiores. Tem coisas maiores. E quando você jejua, você começa a ouvir a Deus, começa a ouvir a voz de Deus, você começa a ter resposta, você tem resposta para outros. Nossa, é um negócio. Porque o jejum, a adoração e a oração, eles são tremendos. Coloca a mão no seu coração. Não sei como é que está a situação, se você pode, se você não consegue, se você acha difícil. Mas se hoje você pedir: Senhor, eu quero ter uma vida de adoração, de jejum e oração, eu quero. E deixa eu dizer para você, não se compara com ninguém não, tá? Não fica olhando para os outros. O César jejuou, aqueles dos 30 dias eu contei, mas antes daquilo eu tive muitas experiências antes, muitas outras. Era semanal, eu tive outras. Eu te contei algo que Deus foi levando. E eu tive outras maiores. Mas assim, não é a experiência dos outros que conta. A experiência dos outros não serve para você. Não adianta ficar contando. Eu não consigo viver das experiências dos outros. Eu posso ser motivado, mas eu só consigo viver das minhas experiências com Deus, amém? Você só consegue viver daquilo que você se alimenta. Do que eu me alimento, você não consegue viver. Então se eu só jejuar e você não, eu me alimento espiritualmente, mas você não. Se você jejua, você se alimenta espiritualmente, mas o seu irmão não. Cada um tem que se alimentar a si mesmo. Assim como você alimenta o seu corpo, você alimenta o seu espírito. Fala com Deus agora, fala: Pai, eu quero ter um outro nível de intimidade contigo. Eu quero ter
um outro nível de intimidade contigo, Senhor. Eu quero. Começa a falar e fala: me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda a gente, todos nós, Senhor. E eu também quero mais, Senhor. A gente ter uma outra vida de intimidade contigo, um outro nível, um outro nível. Nós queremos adorar, jejuar e orar. Nós queremos experimentar a tua presença. Nós queremos ver o teu reino de outra maneira. E começa, você que não estava pedindo, não estava batendo, não estava buscando, fala: Senhor, eu vou começar a pedir. Eu vou parar de reclamar, eu vou pedir, Senhor. Eu vou insistir, porque eu sei que o Senhor tem isto para mim. Vá falando isto, confessa com seus lábios. Quando você fala, o mundo espiritual tem que obedecer. Este mundo físico obedece ao mundo espiritual. Obedece. Você está na terra, mas quando você fala as palavras de Deus, é o céu que começa a influenciar a terra. Pai amado, nós profetizamos que esta comunidade vai ter pessoas mais te buscando. As pessoas aqui vão começar a ter experiências sobrenaturais no momento de jejum, no momento da oração, no momento da busca. Eles vão começar a ter palavra, discernimento, revelação, palavras que vão curar pessoas, que vão libertar pessoas, direcionamento para a sua vida pessoal, livramento de armadilhas, sabedoria para lidar com crises e, acima de tudo, a tua presença, a tua alegria incomparável, a tua alegria indizível, a recompensa que só o Senhor pode dar. Receba isso na sua vida. Receba isso na sua vida. E vai pedindo: Espírito Santo, me instrui como é que eu posso fazer. O Espírito Santo agora está dando a você ideias. Como você pode jejuar, como é que você pode separar um tempo. Ele está dando ideias agora para você. Simplesmente vai em frente e você vai experimentar um outro nível da presença de Deus. Um outro nível da presença de Deus. Vamos fazer isto. E vá orando agora. Comece agora e fala: Senhor, eu sei que eu vou experimentar mais. Eu sei que eu vou experimentar mais de Ti, Senhor.